Quem vai ceifar a vida de André Surak é Satanás. É ele que quer matar André Surak. É Satanás que quer ceifar a vida dela e assim levar a alma dela de uma vez por todas para o inferno. Recentemente, um vídeo que eu gravei há 3 anos atrás voltou a viralizar, que é sobre um alerta que eu fiz para a André Surak. Desde quando a André Surak se converteu, eu fiquei muito feliz pela conversão dela, sempre acompanhei o ministério dela, a vida dela em Cristo. Li o livro da André Surak, inclusive é um testemunho lindo, uma história tremenda para a glória de Deus. Porém, no ano de 2020, eu estava acompanhando a André Surak em uma das suas redes sociais e eu percebi que ela estava ficando muito fanática pela religião. Ela estava muito radical e extremista em relação à religiosidade. Tipo, não pode isso, não pode aquilo, tipo, não pode nada. E eu fiquei incomodada. E quando eu vi a André Surak nesse fanatismo religioso, imediatamente veio aquele versículo no meu coração que se encontra em 1 Coríntios 10:12, que fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E imediatamente eu senti, ela vai cair. Passando-se alguns dias, explodiu a polêmica da André Surak contra a Igreja Universal, onde ela tinha ofertado 2 milhões de reais para a igreja e tinha se arrependido de ofertar e queria o dinheiro de volta, porém a igreja se recusou a devolver porque era uma oferta. Ninguém obrigou ela a ofertar, ela ofertou porque quis, então não tinha mais como receber de volta o dinheiro. E nisso a André Surak ficou muito revoltada e decidi orar pela André Surak porque eu senti pena dela. E quando eu fui orar por ela, eu tive a primeira visão. Hoje é dia 5 de agosto de 2023 e quando eu tive essa visão foi em novembro de 2020, ou seja, há 3 anos atrás. E nessa visão eu vi simplesmente a André Surak desviada e ela estava voltando de uma balada junto com o filho e mais um homem. E parecia que eles estavam bêbados dentro do carro, voltando de madrugada, e nisso acontecia um acidente e a André Surak morria ali bêbada e desviada. Quando eu tive essa visão, a André Surak ainda não tinha se assumido desviada nas redes sociais e eu fiquei sem entender. A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para a André Surak no privado. Porém, devido a André Surak ter muitos seguidores já no tempo, ela não via a minha mensagem e aí eu decidi gravar um vídeo no Stories do meu Instagram e fiz o alerta para a André Surak. Pedi para os meus seguidores marcarem o nome dela. Através disso, ela visualizou o aviso de Deus, porém, ela ignorou. O Instagram dela apareceu que ela tinha visto o story, porém, ela ignorou e não falou nada. E aí ela ficou em cima do muro, né? Ela ia pra igreja, voltava pro Miss Bumbum. Ia pra igreja, fazia campanha de cerveja. Ela desviava e voltava, ficava em cima do muro. Até que em 2021, Deus pediu para eu gravar mais uma vez para reafirmar a visão que eu tive, porque ela ainda continuava correndo risco de vida. E eu mais uma vez gravei mais um vídeo dando o mesmo alerta para André Surak. Porém, ela viu e, de novo, ela desprezou, ela não acreditou, não deu crédito, zombou da profecia, continuou desviada. E aí, eu decidi não avisar mais. Já tinha avisado 2 vezes e diante de Deus eu falei: Deus, minha parte eu já fiz. Não vou mais ficar avisando, ela já sabe. O recado já foi dado, então diante do Senhor as minhas mãos estão limpas do sangue da André Surak. Deus estava alertando André Surak através da minha vida do risco de morte que ela estava correndo caso ela não se arrependesse. Eu creio que se André Surak se arrependesse, Deus daria com certeza livramento de morte para ela. Porém, André Surak não quis se arrepender e não quer até hoje, porque a situação de André Surak já é apostasia. Na palavra do Senhor, em Hebreus 4:6, fala sobre apostasia. O que é apostasia? É quando a pessoa ela foi iluminada uma vez, se ela cair, ela não pode ser iluminada novamente. Apostasia é algo mais profundo que somente o desviar. Existem muitas pessoas que nascem na igreja, conhecem a palavra, se desviam e depois de muitos anos acabam se convertendo. E isso não é apostasia. Porém, no caso da André Surak já é apostasia, porque a André Surak sim, ela teve um encontro verdadeiro com Deus. A André Surak sim, se converteu genuinamente, ela se converteu de verdade. O livro dela é a maior prova disso. Quem lê o livro dela, quem conhece o testemunho dela, sabe que a conversão dela foi verdadeira. Ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, sim. André Surak conheceu Jesus, sim. Ela conhece a palavra de Gênesis a Apocalipse, tanto é que ela ficou 6 anos firme em castidade
santidade, pregando o evangelho e fazendo missões. Ou seja, André Surak não é inocente diante de Deus. Ela não é coitadinha. A André Surak escolheu voltar para o mundo e tudo o que ela faz, ela tem consciência de que é pecado, e isso é apostasia. André Surak atualmente se encontra 7 vezes pior. Na palavra do Senhor em Mateus 12, 43, 45, fala sobre a situação de uma pessoa que se desvia e assim ela fica 7 vezes pior diante da situação que ela foi resgatada por Deus. A situação atual de André Surak ela já está 7 vezes pior e se encontra em apostasia. Recentemente, André Surak falou em seus stories que ela ama Jesus. Isso é uma mentira. André Surak não ama Jesus, porque na palavra do Senhor em João 14, 21 está escrito que o próprio Jesus disse: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. André Surak não obedece a Jesus e por isso ela não o ama. André Surak, ela ama a Mamon. André Surak ama ao dinheiro, como está escrito na palavra do Senhor em Mateus 6, 24. Que é impossível amar a 2 senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama ao dinheiro. E André Surak escolheu amar ao dinheiro.